E aí, galerinha do nono, professor Davidson de volta para a gente trabalhar a segunda parte do capítulo número 12, que falamos sobre os anos rebeldes, tá? Aqueles anos de grandes movimentações sociais no mundo e também aqui no Brasil, né? Já falamos na aula passada, né, sobre o maio de 68, na França, tá? Falamos sobre o movimento negro, sobre o movimento hippie, sobre o movimento das mulheres sufragistas, certo? Então falamos de vários movimentos que ocorreram no mundo durante a Guerra Fria. E agora a gente vai falar da Revolução Cubana, vamos falar da Guerra do Vietnã, ou seja, dois conflitos que aconteceram durante a Guerra Fria e que envolveram o lado capitalista e o lado socialista. Beleza? Vamos dar um passeio nesse tempo aí, ó. A Revolução Cubana aconteceu quando, professor? Em 1959. Vamos saber por que aconteceu essa Revolução Cubana. Então vamos saber o que era antes em Cuba, o que estava acontecendo, quais são os antecedentes, tá, que fizeram com que ocorresse uma revolução. Bom, então, antecedentes: governo aqui de Fulgêncio Batista, um ditador aliado aos Estados Unidos, tá, com uma economia agrícola, principalmente açúcar, tabaco, controlado pelos Estados Unidos, pelos norte-americanos que viviam ali na ilha de Cuba. Bom, turismo, cassinos, prostituição, ou seja, Cuba é um local, tá, de grandes festividades, grandes espetáculos. Mas quem morava lá? Principalmente os norte-americanos. Quem visitava lá? Os norte-americanos. Quem explorava lá? Os norte-americanos. Então eles estavam num bem bom, eles estavam na riqueza, mas a outra parte dos cubanos que moravam na região estavam na maior miséria. Bom, o ditador Fulgêncio Batista, esse sorrindo aqui, tá? Ele foi colocado na presidência de Cuba, né? Aí depois da independência cubana, né, surgiram alguns ditadores e ele era um desses ditadores que foram colocados ali por influência e interferência dos Estados Unidos para mandar naquela ilha, para que ela não se tornasse um comunista, por exemplo. O analfabetismo no tempo do Fulgêncio Batista era altíssimo, tá? A desigualdade social era altíssima, muito concentrada, e uma miséria terrível. A população estava na miséria, nas línguas, né? Aí, ataque ao quartel Moncada em 1953. Esse que foi o primeiro movimento dos guerrilheiros comunistas, tá? Que não eram aliados à União Soviética, que não eram aliados à China. Bom, eles estavam fazendo uma revolução socialista, mas baseado nas ideias do Karl Marx, tá? O Che Guevara e o Fidel Castro eles eram influenciados por essas ideias, mas não quer dizer que eles eram ligados à União Soviética nem à China, tá bom? Fidel é preso, fica 2 anos preso, tá? Exílio no México, contato com quem? Che Guevara. Então o Fidel Castro, ele e o seu grupo promovem esse ataque aqui ao quartel de Moncada, vai ficar 2 anos presos, e lá no México ele vai conhecer quem? Che Guevara, que vai ser o seu companheiro, tá, de fé, de coração, durante a Revolução Cubana. Tá? A Revolução, então, tem alguns movimentos, em alguns momentos, a guerrilha de Serra Maestra, em 1956 e 1959, tá aqui, ó, bem nessa pontinha vermelha aqui, em Serra Maestra. Tomada de Havana, na cidade de Havana, né, em 1959, e a fuga de Fulgêncio Batista e os seus colaboradores. Ou seja, em 1959 ela é a revolução de fato, quando o poder ele é tomado do ditador Fulgêncio Batista pelo grupo, tá? Formado ali, liderado por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. Vai haver, depois dessa revolução, uma reforma agrária, tá? Ou seja, a redivisão das terras, a estatização de empresas. O que é estatização? É pegar as empresas privadas, particulares, e colocá-las em nome do Estado, tá? E fim dos cassinos e os bordéis ali, tá? Ou seja, Cuba ia parar de ser o quê? Um lugar de passeio dos norte-americanos e da elite americana. Tá aqui o Fidel Castro, adorava um charuto cubano, um dos mais famosos do mundo, e aqui o Che Guevara do outro lado, certo? Consequências da Revolução Cubana: os Estados Unidos param de fazer comércio com Cuba,
é o famoso embargo, tá? Que os Estados Unidos promovem, nem compra nem vende para Cuba e ainda interfere nos países capitalistas para que eles façam a mesma coisa, tá? Aí, quando os Estados Unidos rompe o comércio com Cuba, aí sim Cuba vai se aliar a quem? A União Soviética. Antes disso, ela não era, tá bom? Invasão fracassada da Baía dos Porcos. Em 1961, os norte-americanos ainda tentaram, tá, fazer uma investida lá para tentar derrubar aquela revolução socialista. Eu vou falar um pouquinho mais agora há pouco. Exilados cubanos contra-revolucionários com apoio dos Estados Unidos no governo Kennedy. Esses caras aqui que fizeram o quê? A invasão na Baía dos Porcos, que foi a tentativa de retomada do poder para os capitalistas. Tá aqui, ó, invasão da Baía dos Porcos. Em 1961, aconselhado pela CIA, tá? Que era a polícia secreta americana, Kennedy apoiou a invasão do território cubano pelas forças anti-Fidel, que pretendiam derrubar o regime socialista. Tá bom? Até o estado de São Paulo faz uma notícia, né? O ataque foi um fiasco e sacramentou a opção de Cuba pelo comunismo. Em poucas horas, as forças invasoras estavam derrotadas. Ou seja, o exército cubano, tá, sob domínio, sob o comando do Fidel Castro, derrotou essas forças enviadas pelo presidente americano John Kennedy. Beleza? Tá aqui, ó. Ação em 1961. Fidel examina os destroços de um avião americano que caiu na tentativa de invadir Cuba na Baía dos Porcos. Tá? Olha o Fidel Castro aí. Cuba é expulsa da OEA, a Organização dos Estados Americanos, em 1972. Quando ela é expulsa, ela cria uma outra organização. Então, a OLAS, a Organização Latino-Americana de Solidariedade, em 1967. Tá? Aí vai haver um dos momentos mais tensos da Guerra Fria. Nós já falamos isso na aula anterior, que é a crise dos mísseis, né? Em que o presidente Nikita Khrushchev, tá, da Rússia, instala mísseis dentro de Cuba, mirados para os Estados Unidos. É muito próximo. Aí o presidente Kennedy pede para atirar, né? Manda atirar, os Estados Unidos mandam, né? Aí o Nikita Khrushchev, não é assim, né? É só mandar não. Vamos fazer um acordo, tá? Eu vou tirar o meu de Cuba, mas você tira o seu que está lá, os seus que estão lá na Europa, perto do mundo soviético, tá? Então os dois retiraram seus mísseis, tá bom? Suporte soviético até o fim da década de 1980. Suporte para quem? Para Cuba. Ela ficou aliada da União Soviética, enquanto a União Soviética podia ajudar. Depois ela ficou quebrada, né? Bom, o que fez a população apoiar os rebeldes? Os rebeldes lá liderados pelo Fidel Castro Che Guevara? A miséria e o assistencialismo do grupo de Fidel. Eles ajudavam esse povo mais pobre, tá? De todas as formas possíveis, a reforma agrária e também a distribuição da riqueza. Por que não houve interferência dos Estados Unidos? Porque Fidel parecia melhor do que Batista, como eu falei, do que Fulgêncio Batista, né? Como eu falei, Fidel não era um socialista ligado à União Soviética e à China comunista. Ele era um revolucionário que queria mudar Cuba e derrubar aquele ditador. Então, os Estados Unidos estavam até gostando, porque Fulgêncio Batista estava muito ruim, até para os Estados Unidos, certo? Então ele deixou. Só que depois que algo ocorreu é que ele vai fazer a contrapartida, né? Que foi o quê? A invasão da Baía dos Porcos, a tentativa de retomar o poder. Por que Fidel parecia melhor do que Batista? Fidel era comunista na época da... a interferência, né? 3. Fidel era comunista na época da Sierra Maestra? Há controvérsias, mas provavelmente não, né? Ou seja, ele tinha conhecimento do assunto, ele conheceu o Che Guevara, que era comunista, que tinha as ideias marxistas, sim, tá? Agora, fazer uma aliança com a União Soviética, que era o mundo socialista, com a China e tal, isso aí ele não tinha pretensão. A ideia dele era mudar Cuba, primeiramente, tá? Mas depois que os Estados Unidos rompem com ele, com Cuba, e fazem um embargo econômico, aí sim ele vai ter que ligar-se com quem? Com a União Soviética, senão ia morrer de fome. 4. A União Soviética ajudou a guerrilha de Fidel? Simplesmente ignorou que havia uma revolução. Por isso que eu falei,
que o Fidel não tinha nada a ver com a União Soviética. Tanto que a União Soviética nem aí com a Revolução Cubana. Não ajudou, não mandou, não deu um traque. Nada, nada, uma bombinha. Certo? Bom, o que mais? Guerra do Vietnã. Outro ponto importantíssimo, de grande tensão aqui ou durante a Guerra Fria. Vai durar de 55 a 75. Muito tempo, praticamente 20 anos, gente. Tá? Vietnã havia sido colônia francesa no final da Guerra da Indochina, 1946 até 54, foi dividido em 2 países. Tá? Então, nessa Guerra da Indochina, o Vietnã vai ficar dividido em 2, aliás. Né? O Vietnã vai ficar dividido em 2. Eu estava falando Coreia? Não, nada de Coreia. O Vietnã vai ficar dividido em 2. Coreia do Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Aqui, ó. Vietnã do Norte, socialista. Vietnã do Sul, capitalista. É porque também na Guerra Fria teve a Guerra da Coreia, que o Norte era comunista e o Sul capitalista. Um ligado à União Soviética e um ligado aos Estados Unidos. Aqui no Vietnã, o mesmo movimento. O Norte virou socialista, ligado à União Soviética, também à China, né? E o Sul virou capitalista, ligado aos Estados Unidos e aos países capitalistas. Bom, duração da guerra. Já vimos, né? A Guerra do Vietnã foi o mais longo conflito militar que ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Praticamente 20 anos. Essa guerra se estendeu entre os anos 55 e 75. A guerra durou quase 20 anos, com diferença de alguns meses. Tá bom? Localização geográfica. Onde ocorreram essas batalhas na Guerra do Vietnã? Temos um mapinha ali. As batalhas ocorreram no território do Vietnã do Norte. Este aqui, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Camboja e Laos. Essas quatro regiões, esses 4 países é que ocorreram, que ocorreu a Guerra do Vietnã. Vietnã do Norte, comunista, Vietnã do Sul, capitalista, Camboja e Laos. Beleza? Motivo da guerra. Por que essa galera brigou? A relação entre os 2 Vietnãs, em função das divergências políticas e ideológicas, era tensa e no final da década de 1950. Ou seja, não tinha como não ser tenso, né? Um comunista acima e um capitalista embaixo. A relação nunca ia se bater. A relação não seria boa. Tá? Em 59, os Vietcongues, que eram os guerrilheiros comunistas do norte, tá? Com apoio de Ho Chi Minh, que era o líder da Coreia, que era o líder do Vietnã do Norte, comunista, e dos soviéticos, ou seja, da União Soviética, atacaram uma base naval, uma base norte-americana no Vietnã do Sul. Uma base norte-americana. Porque o Vietnã do Sul era o quê? Uma área de influência dos Estados Unidos. Era uma área capitalista. Esse fato deu início à Guerra do Vietnã. Tá? Ou seja, ocorreu um fato. O ataque à base norte-americana. Mas a relação entre os dois, entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, já era horrível. Já era ruim. Tá? Países envolvidos. A guerra colocou em confronto, de um lado, a República do Vietnã, Vietnã do Sul, e os Estados Unidos, com a participação efetiva, porém secundária, da Coreia do Sul, da Austrália e da Nova Zelândia. Principalmente os Estados Unidos mesmo. Tá? Do outro lado, do norte, a FNL, Frente Nacional da Libertação, comunista, né? E o Exército do Vietcong. A China, a Coreia do Norte e principalmente a União Soviética prestaram apoio logístico ao Vietnã do Norte, mas não se envolveram efetivamente no conflito. Tá? Apoio logístico. Agora, eles não mandaram um exército para lá. Tá? Não mandaram, mas ficaram de olho, estava de olho. Bom? Olha só, helicópteros. Primeira guerra em que foi utilizada helicópteros no mundo. Foi a guerra do Vietnã. E são muitos, ó. Não sei como é que não estava batendo um no outro aqui, porque a galera estava voando. Helicópteros do exército americano atirando contra soldados vietcongues. Soldados embaixo, helicóptero passando e atirando à vontade, né? Consequências sociais da Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi responsável pela morte de 2 milhões de vietnamitas, tá? 3 milhões de feridos e inválidos e centenas de milhares de crianças órfãos, além dos 12 milhões de refugiados. Tá? O agente laranja, eu até destaquei aqui de amarelo, mas deveria ter destacado de laranja, tá? Lançado pelos Estados Unidos de 62 até 71, era um ácido, tá?
foi usado para desalojar os guerrilheiros das matas, destruiu terras e florestas que não serviram mais para o cultivo da lavoura. Rios e lagos foram envenenados, matando milhares de pessoas. Ou seja, o agente laranja não era só para os seres humanos, para os combatentes, não, tá? Para mandar eles saírem do mato, porque eles ficavam escondidos, né? Eles estavam fazendo uma guerra de guerrilha, não era uma guerra, uma grande guerra, tá? Os vietnamitas estavam fazendo guerrilha, então eles ficavam escondidos, e o exército americano ali enlouquecido, tentando encontrar. Então soltavam esse agente laranja, tá? Em cima das matas, os soldados saírem de lá dos seus esconderijos, tá? Só que esse agente laranja matava os soldados, desfolhava as árvores, estragava o solo, batia na água, matava os peixes, estragava a água, tá? Ou seja, foi um desastre ambiental esse agente laranja, né? Então nós estamos vendo aqui algumas fotografias de pessoas mortas por causa do agente laranja, ou não, né? Que esse aqui está a cabeça cortada durante a guerra. Beleza, então, olha só, eu vi helicóptero pulverizando vegetação com agente laranja, ou seja, os soldados vietnamitas ficavam escondidos ali embaixo, tá? Uma mata muito fechada, então eles começaram a jogar esse ácido e a galera tinha que sair dali, não tem jeito, saía morto, né? Então ficava lá deitado mesmo. Hoje em dia, milhões de vietnamitas ainda sofrem graves consequências deixadas pelo agente laranja. Vou mostrar as imagens para vocês, tá? Aborto, casos de câncer, deformação do corpo e por artefatos explosivos que ainda não explodiram, tá? Que estão lá no território do Vietnã. A guerra terminou, mas continua, tá? Não é com I não, mas continua matando por causa das mutações genéticas de pessoas que foram contaminadas durante a guerra por 72 milhões de litros de produtos químicos. Os Estados Unidos não teve dó de lançar produto tóxico na região do Vietnã, certo? Para impedir essa invasão aí. Mesmo assim, vai perder a guerra, né? Olha os efeitos causados pelo agente laranja, tá? Deformações, problemas, né, mentais de todos os tipos, gente. Olha só isso, isso é terrível, tá? Tudo isso, herança ainda hoje acontecendo, tá? Por conta do material genético que foi modificado das pessoas que participaram, que teve filhos, que teve neto, tá bom? Então tudo isso ainda hoje é uma realidade lá no Vietnã, tá? Olha só, a região toda desfolhada, não nasce mais verde, né? Olha só, tudo estragado. Onde caiu o agente laranja, não nasce mais nada. Tá tudo morto até lá. O negócio era poderoso mesmo, tá? Consequências econômicas. A guerra arrasou campos agrícolas, destruiu casas e vilas, provocou prejuízos econômicos gravíssimos no Vietnã, com um custo de 200 bilhões de dólares. Tá? A guerra. Bom, um país muito pobre tornou-se um país miserável. Tá? Já era pobre. Aí os Estados Unidos vêm com todo o seu armamento, com toda a sua droga química e despeja aquilo ali. Acabou de acabar o que já estava ruim. Beleza? Olha só, as cidades, né, tudo destruído por conta da guerra, muitas bombas, muitas vidas ceifadas por conta disso aí. Consequências políticas, tá? Vietnã do Norte, governado por Ho Chi Minh, comunista. Vietnã do Sul, governado por Dinh Diem, também comunista, né? Porque agora houve unificação, agora não foi igual a Guerra da Coreia, que era a Guerra da Coreia, brigaram Norte comunista e Sul capitalista. O que aconteceu? Nada. Morreram 1 milhão de pessoas de graça, porque o Norte continuou comunista e o Sul continuou capitalista. Na Guerra do Vietnã, não. O Norte comunista invadiu o Sul e vai anexar o Sul e vai unificar o território. Bom, a ONU nem sempre cumpriu seu objetivo. Em 63, por exemplo, não conseguiu evitar que os Estados Unidos intervissem na Guerra do Vietnã, né? Então a ONU tinha que pregar a paz e tal, só que a ONU na época era mais determinada pelos Estados Unidos. Então não teve como segurar os Estados Unidos, ele teve que segurar sua área de influência, né? Porque é Guerra Fria, gente. Tá? É capitalismo versus comunismo. Então o comunismo invadiu uma área de influência capitalista, os Estados Unidos queriam sua área de influência. Só que ele não conseguiu retomar sua área de influência, não.
um bombardeiro norte-americano bombardeando cidades do Vietnã do Norte em dezembro de 72. Olha um monte de bomba, né, sendo disparada aí, ó. Beleza? Fim da Guerra Fria, fim da Guerra do Vietnã, né? Como não estava conseguindo nenhum sucesso na guerra, tendo várias derrotas consecutivas e também não contando com o apoio da população lá nos Estados Unidos, tá? Em 1975, o governo dos Estados Unidos aceita o Acordo de Paris, retirando todas as suas tropas do Vietnã. Aí se pergunta assim, mas professor, os Estados Unidos tinham todas as armas do mundo, por que ele não entrou lá e sapecou todo mundo? Gente, ele mandou tudo. Ele mandou armas, ele mandou soldados muito maiores do que os soldados do Vietnã. Só que o problema é que os vietnamitas estavam fazendo guerra de guerrilha, que a guerra ataca um pouquinho ali, ataca um pouquinho ali, se esconde, tá? E os Estados Unidos estavam fazendo uma guerra, aí era diferente. Então foi passando o tempo, morrendo gente, destruindo, tá? A sociedade americana ela foi ficando insatisfeita com aquilo ali. Ela começou a cobrar a volta do exército americano para os Estados Unidos, ou seja, ela começou a cobrar o fim da guerra do Vietnã. E é isso que vai acontecer. Os Estados Unidos foi lá, gastou bilhões de dólares, morreu milhares de americanos, milhões de vietnamitas, e os Estados Unidos voltam sem o seu território, ou seja, ele perde a guerra. É a maior vergonha militar americana de toda a sua história, tá? O Vietnã do Norte declarava vitorioso, né? E a partir daquele momento, em 2 de julho de 76, o Vietnã foi reunificado sob o regime comunista aliado à União Soviética, né? Aí não teve mais jeito, os Estados Unidos perdeu a sua área de influência, certo? Foca no qualitativo, galera, tá? Vai lá fazer as tarefinhas no plural, não esqueça, don't forget, tá? Um abraço, até a próxima aula.